Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui a mais uma videoaula. Dessa vez resolver questões relacionadas aqui ao nosso exercício simulado de biologia, onde nós vamos ter aqui algumas questões que vão se assemelhar muito com aquelas questões que vocês verão no simulado, tá bom? Quer dizer, na nossa prova diagnóstica. Então, sem muita demora, sem muita conversa, vamos aqui para as questões, porque aí vocês terão condições aí de estudar e verificar o que vem pela frente, tá bom? Vamos lá? Vamos ler as questões? Muito bem. Todos os indivíduos da mesma espécie, palavra-chave, todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região ficaram ameaçados por diferentes bactérias que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses casos, a ação dos macrófagos, conduzidos pelo sangue até o local da inflamação, foi de suma importância. De acordo com a ordem em que esses termos aparecem no texto, os níveis de organização utilizados são: então, primeiramente, indivíduos da mesma espécie animal. Eu estou falando de quê? Indivíduos da mesma espécie animal. Eu estou falando aqui de comunidade, eu estou falando de população, eu estou falando de quê? Então, quando eu tenho indivíduos da mesma espécie, eu estou falando aqui, queridos, de população. Então, essa população animal, né, que estava habitando ali uma certa região, ficaram ameaçados por diferentes bactérias. A bactéria, nesse caso, embora seja uma célula, ela é o organismo causador da doença, do problema, que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele. A pele vai ser o quê? O órgão, o maior órgão que nós temos no nosso corpo, inclusive, causando sérios danos aos organismos. Ok. Nesses casos, a ação dos macrófagos, muito bem, o que é um macrófago? É uma célula do sistema imunológico que vai agredir, que vai atacar agentes externos, ok? Assim também como os leucócitos, mas ele fala de macrófagos, no caso aqui são células. Conduzidos, né? Os macrófagos estavam conduzidos por onde? Pelo sangue. Então a alternativa é melhor. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira. Quando ele diz organismo da mesma espécie animal, nem deu para ser mais essa primeira, e nem a segunda e nem a terceira. Sobraram-nos essas duas aqui, ó, né? Que é essa daqui, tá bom? Olha aí, qual é a alternativa, Bruno? População, organismo, órgão, célula e tecido. Parabéns, alguém que já deu uma olhadinha, alguém que já corrigiu e viu que tá certo. Vamos para a segunda questão. Receita de Jean-Baptiste van Helmont, século 17. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado, né? Então essa ideia de que a vida ela brotava espontaneamente, brotava do nada. Século 17, claro que a gente está falando de um texto que afirma e exemplifica o quê? A teoria da biogênese? Não. A teoria da biogênese era justamente o contrário. Deixa eu ir para a hipótese autotrófica. É essa daqui? Não, porque essa hipótese ela diz que os organismos inicialmente na terra primitiva produziam o seu próprio alimento. A hipótese heterotrófica também, o texto não fala sobre isso. Teoria da pré-formação, muito menos. A alternativa correta é isso aqui, ó. Eu estou falando aí de alguém com uma ideia de abiogênese ou da geração espontânea. Lembra aí do cidadão, certo? Jean-Baptiste van Helmont, tá bom? Ele era um defensor da abiogênese. Em certos locais, larvas de moscas, outra para reforçar, né? Larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido.
tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada, quer dizer, questionada, combatida, pelos cientistas no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram que experimentalmente, o quê? A nível experimental. Vou começar lá de baixo, tá bom? Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos fora, né? Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados, quer dizer que vermes e micro-organismos são evolutivamente aparentados, não dá um suporte. O experimento deles não falou sobre isso. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, será que é verdade isso? Todo ser vivo só surge a partir de outro pré-existente. Verdade, verdade. Alternativa é a terceira. Primeiro, segundo, terceiro. Se fosse letra, letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo que seja ali pré-existente. A vida se originou, só desencargo de consciência, lê as outras. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Não, o experimento de Redi e de Pasteur não dá suporte e não explicou isso. Seres vivos podem ser criados em laboratório, muito menos essa ideia, esse resultado. Correto? Então, mais uma questão aí resolvida, mais uma questão feita. Fotomicrografia de uma espécie de protista chamada Ameba proteus. Aqui uma ameba. E você está vendo aqui, aqui tem uma partícula aqui do lado de fora, no meio de cultura. E ela está assim, ó, jogando como se fossem braços. Na realidade não são braços, são expansões da membrana e inclusive são chamados de pseudópodes, que quer dizer falsos pés e não falsos braços. Tá bom? Então está englobando para pegar esse material e colocar para dentro de si. Então vamos ler a questão? A ilustração abaixo é uma fotomicrografia e refere-se a um processo realizado por uma ameba através de especializações e propriedades da membrana plasmática. Nesse processo, um material sólido, olha aí a dica, sólido, é englobado pela célula e incorporado ao seu citoplasma, onde ocorrerá a digestão do tipo intracelular, e depois, posterior eliminação dos resíduos. Assinalar a alternativa que contém corretamente o nome do processo e o transporte realizado pela ameba na ilustração acima. Então, quando é sólido, eu tenho que me lembrar da palavra sólido. Então vai acontecer alguma coisa chamada de fagocitose. Então, a única alternativa que tem fagocitose inicial é essa daqui. Porque é essa alternativa, fagocitose e endocitose. O que é endocitose? Colocar para dentro de si. Trazer para dentro. E fagocitose quer dizer comer, né? Obter aquilo que é sólido. Essa palavrinha aqui alguns poderiam se complicar. Fragmocitose, não sei nem o que é isso. E endocitose, mas tem que ser as duas corretas. Plasmocitose e peroxidase. Que danado é isso, Bruno? Plasmocitose é o processo inverso. É chamado de exocitose ou plasmocitose. E peroxidase é a quebra da água oxigenada quando é formada do nosso organismo por uma organela, né, chamadas aí de peroxissomos, vão quebrar a água oxigenada que é formada no nosso corpo. Vamos ver outro aqui. Ele diz aqui, ó, endocitose e exocitose. Tudo bem que é endocitose, mas não é exocitose. Pinocitose. Por que não é, Bruno? Porque não é líquido. Então, se a célula obtém líquido, pinocitose. Se obtém sólido, fagocitose. E não é plasmocitose porque ela não está expulsando, ela não está eliminando, ela está obtendo, ela está trazendo para si. Fechado aí? Muito bem, vamos para outra. Segundo a hipótese de Oparin, a origem da vida ocorreu por conta de elementos químicos
existentes na atmosfera primitiva da Terra, que se combinaram e originaram as primeiras substâncias e moléculas orgânicas. Lembra disso aí que a gente falou? Né? O Haldane e o Oparin, eles diziam que na Terra eu tinha elementos químicos que o vapor, né, subia e formavam combinações das primeiras moléculas orgânicas que originaram aí carboidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, lipídios. O que é isso? Substâncias encontradas em seres vivos. Então, naquela atmosfera primitiva, veja qual é a ideia aqui da questão. Ele diz assim, ó, assinale a alternativa que não contém. Tá aqui, ó. Que, ó, terminei grifando tudo, mas aí, ó, que não contém uma dessas entidades químicas. Então, por exemplo, metano existia? Existia. É o CH4. Amônio existia? Olha, gente, é esse aqui que não existia. Certo? O que é o amônio? É justamente um composto químico chamado de NH4. A água tinha, a amônia tinha, que é NH3, e NDA não satisfaz. A alternativa, aquele elemento que não existia naquela atmosfera primitiva, NH4. Cuidado para não confundir com esse, ó. CH4, NH4 aqui não tem, amônio. Fechado aí, doutores? Cuidado com isso aí. A ilustração, sexta questão, né? A ilustração abaixo retrata o método científico. O que é o método científico? É uma metodologia que eu tenho de estudar toda e qualquer ciência. Nesse método, eu vou tentar estabelecer aí uma tese, um parâmetro, para que desse parâmetro eu possa apresentar a minha teoria se ela se comprova ou não. Certo? Se ela se comprova ou não. Por exemplo, eu tenho umas plantas que eu estou cultivando aqui na minha casa, e essas plantas, elas aparecem aí com fungo. E teve uma vez que eu fui colocar, para aproveitar, pó de café na terra e misturar. E eu não vi os fungos proliferarem nesse pó de café. Então o que foi que eu fiz? Eu formulei aqui uma hipótese. O pó de café, a cafeína, talvez destrói aí esses fungos. Foi que eu tive que fazer um experimento. Coloquei uma solução que eu preparei, né, com pó de café, o café que sobra, e borrifei nas minhas plantas e obtive o resultado de que é verdade. O café meio que é um protetor natural contra esses fungos que podem danificar as plantas. Então vamos para a questão. O método científico, uma importante metodologia empregada em várias ciências. Assinala a alternativa que contém, respectivamente, quer dizer, nessa ordem que ele vai dar, as etapas representadas pelos números 1 e 2. Então eu quero, na ordem, primeiro 1 e depois o 2. Cuidado com essa palavra aqui, ó, respectivamente. Então, primeiro, observação, número 1, número 2, depois o 3, estabelecer uma lei, né? Testar essa hipótese e a conclusão. Então, quais são as alternativas, né? Então, eu tenho aqui, vou começar de baixo. Fazer levantamento de dados e armazenar os resultados. Será que isso aqui é fazer levantamento de dados e armazenar os resultados? Como é que eu vou fazer levantamento de dados se eu ainda não tenho um estudo, se eu ainda não formulei nada? Então, essa última aqui, fora. Problematizar e aplicar respostas. Então, ele está dizendo que aqui é problematizar e aqui é aplicar respostas. Problematizar como? Se eu já quero saber o que é. Se eu já quero aqui estudar o processo. Depois, realizar experimento e formular hipótese. Eita, essa daqui é boa, só que ela está invertida, né? Escrever o que se observou e testar o que se observou, que na realidade, ó, é a letra A. Formular hipótese e depois realizar experimento, número 2.
Então eu vou formular uma hipótese feito essa que eu fiz, tá ligado? O que foi que eu fiz? Eu disse assim, será que a cafeína, o pó de café, ele realmente tem capacidade de afugentar os fungos? Então foi uma hipótese que eu levantei. Aí eu tive que realizar o experimento para confirmar essa minha hipótese. Então o resultado, essa daqui, ó, tá muito boa, formular hipótese e realizar experimento. Bruno, por que escrever o que se observou e testar o que se observou? Por que não pode ser essa? Algumas pessoas até aqui no privado estavam me mandando perguntas sobre isso aqui. É porque é o seguinte, quando ele diz escrever o que se observou, eu estou só escrevendo o problema. Eu não estou resolvendo, eu não estou colocando uma hipótese que possa me ajudar a fazer um experimento e apresentar os resultados que foram testados. Então esse daqui é o melhor, esse daqui de cima, tá bom? O primeiro seria a letra A, caso a gente tivesse aqui as alternativas com a letra A, tá bom? Vamos lá para o sétimo. Aqui ele diz assim, ó, a tirinha abaixo descreve de forma divertida o processo de autoduplicação das bactérias. Como é o nome desse processo? Divisão binária ou bipartição. Que processo é esse? Uma bactéria se divide em duas, certo? Cada uma dessas vão se dividir e isso vai ser uma constante. Uma origina duas, duas vão originar quatro, quatro vão originar, veja lá, 8, 8, 16 e assim vai por diante. Tá bom? E assim vai ser. Então observa, levando em conta que no meio apenas, eu coloquei aqui em letra garrafal, sejam verificadas bactérias, teríamos aí um exemplo de... Então observa aqui comigo. O mundo das bactérias, é o texto aí, né? O título da historinha. Estou tão sozinha, vou me duplicar, né? Aí resultado, já se duplicou e olha o que essa que estava se sentindo sozinha diz. Aquele chaveco, né? Que muitos garotos querem chegar na menina, ela diz assim, oi, você vem sempre aqui? Aí as bactérias que já estão se duplicando diz, que cara chato, né? Vamos embora. E ele fica aqui no vácuo, né? Aquele primeiro que se originou. Então veja, se eu digo aqui que nesse meio há somente só bactérias, então eu vou dizer aqui que eu estou tratando de quê? O que será isso aqui? É uma hipótese autotrófica, pois a bactéria se reproduz sozinha. Será que é? O que é autotrófico? É que produz o próprio alimento e não aquele que se reproduz só. O erro está nisso aí. É uma comunidade? Será que é uma comunidade? Comunidade é que são organismos diferentes. É uma biocenose, né? É uma população? É uma hipótese endossimbiótica? Então detalhe, ó, comunidade e biocenose são termos aí sinônimos. Eu tenho aqui de novo, ó, exemplo de uma população, certo? População, tá? Somente bactérias. Aqui, claro que é uma brincadeira, outra tirinha. Vê bem, a biologia é uma ciência fantástica e que se divide em várias outras áreas. Qual alternativa relaciona corretamente a tirinha, essa história em quadrinho, com uma área da biologia? Então observa, a ameba passa para o paramécio, que é um protozoário, que dribla a espiroqueta, é uma espécie de bactéria, e chuta, aí o cara que está aqui vendo no microscópio, vê, é o doido, né? Gol! Ele diz lá. E a galera que está aqui do lado diz, meu, né? Que é isso? Claro que é uma brincadeira, claro que é uma historinha só para divertir. Isso aqui você relacionaria com o quê? Com a panspermia, com a ideia de que a vida surgiu a partir de organismos extraterrestres. É uma hipótese endossimbiótica, ou a endossimbiose, eu posso dizer. É a citologia, a ciência que estuda as células, a biogênese ou biogênese? Doutores, tem que ser a citologia. Tem um microscópio e ele está analisando ali esses micro-organismos, certo?
Vamos para a nona. Um palestrante, num encontro com estudantes do ensino médio, relatou a importância de se higienizar em tempos de pandemia e cuidar para que não se acumule lixo na escola. Verdade, né? Pois desse amontoado de resíduos surgirão micro-organismos patogênicos. Até o mosquito da dengue nasce dessa sujeira acumulada. Sobre tal abordagem do palestrante, assinale a alternativa que julga corretamente o teor das informações proferidas na palestra. Então aqui é uma porrada de lixo, observa a imundície, né? E o palestrante disse, não é correto, porque desse amontoado aqui vai surgir micro-organismo patogênico, quer dizer, causador de doenças. Até o mosquito da dengue, ele nasce dessa sujeira aqui, ele vai nascer, vai brotar daqui, não é? Muito bem, vamos começar pelo último. Não há argumentos que possibilitem fazer uma observação sobre erros e acertos do palestrante. Ah, sim, a gente vai ver. O palestrante pensou como alguém que defende a teoria endossimbiótica. Será que ele pensou assim? O que é a teoria endossimbiótica? Diz que a célula ela capturou, não é, a mitocôndria e as duas passaram a viver se ajudando. Endossimbiose quer dizer isso, uma ajuda mútua de organismos. Não é isso. O palestrante pensou como alguém que defende a hipótese da biogênese. Será que ele pensou isso aí? A vida surge a partir de outra vida. Pelo contrário, ele está dizendo que do lixo vai surgir, né, alguma espécie de organismo que cause doenças, até o mosquito da dengue. O palestrante pensou como alguém que defende a geração espontânea. É essa aqui a alternativa. Só para desencargo de consciência, Bruno, leia a primeira. O palestrante está totalmente correto, pois apresentou normas de higiene, ok, e vigilância epidemiológica. O que é uma vigilância epidemiológica? É uma pessoa ficar atento a problemas de doenças que surjam. Por exemplo, quando a gente voltar, quando estivermos nas nossas aulas presenciais, se a gente está numa aula e Deus o livre, vê bem, Deus o livre, só para ilustrar, aí a gente chega assim e alguém diz, professor, tem 2 alunos aqui na sala que estão agora com forte dor de cabeça e estão com febre. Então eu, como professor, e esse aluno ou aluna que me avisou, eles estão aí numa ideia de vigilância epidemiológica. Eles estão ajudando, estão trabalhando, atentos a alguma anormalidade, a alguma coisa que vai surgir. Tá bom? Então é isso. Vamos para a última. Pasteur, com seu experimento, pôde apresentar vários resultados, entre eles, então vamos lá, ele preparou um caldo nutritivo, né, e ele colocou num frasco, aqui está. Número 2, o frasco possui um gargalo em forma de curva, aqui ó, ele vai acoplar. 3, o caldo é fervido e esterilizado, né? Alguns dias, né, após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos, certo? Tá aqui, ó, limpo, livre de micro-organismos. Por quê? Porque o aquecimento impediu de que algum organismo chegasse aqui, e esse gargalo aqui, essa vidraria, ela impede, né, a passagem de micro-organismo para aqui para dentro do balão. Mas quando ele tira no 5, ele pode verificar a presença de micro-organismos que vão danificar, né? Que vão aqui, a gente até chama, você vê muito bem, quando sua mãe diz assim, olha, essa comida azedou, alguém deixou destampado, alguém não cuidou, ó, tá azedo, não tá estragado, não dá para comer, ok? Muito bem. Então, entre eles, qual foi o resultado que Pasteur conseguiu obter? Os organismos nascem a partir de outros organismos pré-existentes, isso é o primeiro. Os organismos poderão nascer mediante a existência de matéria inanimada? Não, quem pensa assim é a galera da abiogênese, da geração espontânea. A origem vital provém de meios espontâneos? Não, a gente já viu aqui em cima. A vida não pode ser originada de um meio que foi aquecido. Não é por aí. Observa que a atmosfera primitiva era quente, não é? Havia ali vapores e aquilo ali proporcionou o surgimento da vida, inclusive,
naquele aquecimento. A biogênese é uma informação equivocada. Pelo contrário, é a informação certa. A alternativa correta, sempre isso, gente, biogênese. Os organismos nascem a partir de outros organismos pré-existentes. Meus doutores ADM e TDS na biologia era isso. Forte abraço de Wakanda. Fica com Deus todos. A gente se vê e boa sorte, boa prova amanhã. Tamo junto. Um abração. Tchau.